Gol, uma das maiores companhias aéreas do mundo, e uma história repleta de altos e baixos. E para contar essa história, teremos 2 vídeos. Nesse vídeo, você vai conhecer como se deu o surgimento da Gol e como ela dominou o mercado brasileiro em pouquíssimo tempo. E no próximo vídeo, você vai entender como está a empresa hoje e quais os desafios ela tem pela frente. Foi Gol, show de bola em aviação. Show de bola! Não é possível contar a história da Gol sem antes falar um pouco sobre o responsável por construir os alicerces da empresa, o polêmico empresário Nenê Constantino. Constantino de Oliveira, conhecido como Nenê Constantino, é o patriarca da família fundadora da Gol e o responsável por criar um império no ramo de transportes, que começou com um caminhão e deu origem à maior empresa de transportes do país, o Grupo Comporte. Sua história merece um vídeo à parte, mas é importante mencionar que o empresário começou sua trajetória como caminhoneiro aos 18 anos de idade e se tornou um transportador por acaso, após aceitar transportar um grupo de pessoas depois de um frete do interior de Minas Gerais para Recife. Desse acaso, ele abriu os olhos para o mercado de transporte de pessoas, começando então uma pequena empreitada que mais tarde evoluiu para uma companhia de ônibus e depois um grupo com diversas companhias, com base nas cidades de Brasília e São Paulo. Em 1994, Constantino decidiu dividir seu império entre os seus 7 filhos. As 3 filhas ficaram com as operações de Brasília, enquanto os 4 filhos ficaram com as operações em São Paulo, que passavam por momentos delicados. Foi assim que Constantino Júnior, Ricardo, Joaquim e Henrique assumiram os negócios de São Paulo e não só ajudaram a sanear os problemas locais do grupo, como também fizeram com que o império conseguisse crescer e vislumbrar novos rumos. Em 2000, somada, a frota do grupo era a maior do país, com um total de 6.000 ônibus, transportando 1,2 milhão de pessoas por dia. Foi nessa época que os irmãos decidiram avançar para outro mercado de transporte, o transporte aéreo. A ideia era aproveitar as aberturas de mercado promovidas pelo governo FHC, que permitiam a entrada de novas empresas no setor aéreo, então dominado pela Varig. Assim, eles decidiram traçar uma operação que oferecesse passagens de baixo custo, com inspiração das companhias aéreas internacionais que trabalhavam no esquema low fare, low cost, em que as tarifas eram acessíveis e o serviço simplificado. Na ocasião, viajar de avião era um privilégio para poucos, principalmente pelo grande volume de regulamentações existentes até pouco tempo antes. Outro fator que encarecia as passagens eram os serviços prestados a bordo pelas companhias aéreas, que hoje parecem até inimagináveis. Para os fundadores, era plenamente possível oferecer passagens acessíveis para o público brasileiro desde que fosse criada uma operação amplamente simplificada, de modo que fosse viável gastar o mínimo possível com os bastidores e, ao mesmo tempo, pudessem oferecer um serviço digno para os consumidores. Desse objetivo, foi criada a companhia aérea que começava com apenas 4 aeronaves, fazendo 6 destinos, e que foi batizada com um nome curto, fácil e que poderia ser universalmente compreendido. Nascia assim, em 2000, a Gol Linhas Aéreas. A empresa seria dirigida pelos irmãos, e o primeiro presidente e principal nome do negócio seria Constantino Júnior. O patriarca Nenê Constantino teria um papel consultivo no negócio e, mais tarde, seria oficialmente nomeado como membro do conselho da empresa. No início, a Gol precisava surpreender o mercado, até então quase monopolizado pela Varig. A TAM ainda tinha uma operação pequena, assim como a Transbrasil, enquanto a VASP passavam por apuros. Além disso, surgiram várias concorrentes que também se aproveitaram da flexibilização do mercado. E a forma encontrada pela Gol foi oferecer passagens muito mais baratas do que o praticado pelo mercado, com até 60% de desconto em relação ao preço comum. Além das margens apertadas, a Gol teve que usar da criatividade e da inovação para cortar gastos. Exemplo disso foi o pioneirismo ao oferecer a emissão de bilhetes eletrônicos de viagem e também
de cartão de embarque digital, algo que eliminava grandes custos com papel e impressão e que não era usado por nenhuma concorrente até aquele momento. Além disso, a empresa apostava em otimizar a ocupação das aeronaves, então com 144 lugares, enquanto as concorrentes priorizavam ganhar dinheiro unitariamente vendendo passagens com uma boa margem, mesmo tendo assentos vazios. Já a Gol priorizava encher as aeronaves, mesmo que com passagens mais baratas, e ganhar efetivamente no volume de clientes. A inovação causou choque, mas fez com que muitas pessoas economizassem muito dinheiro e, ao mesmo tempo, permitiu que outras pessoas pudessem voar pela primeira vez, já que os voos se tornaram acessíveis para uma nova camada da população. O primeiro voo da empresa saiu no dia 15 de janeiro de 2001, de Brasília para São Paulo, e além do trecho, a Gol também inicialmente faria voos para o Rio de Janeiro. O início da empresa foi avassalador e logo outras rotas foram adicionadas. A estratégia de preço baixo promoveu uma revolução no setor aéreo brasileiro, trouxe consigo um novo conceito em viagem de avião, até então inédito no Brasil. Assim surgiu o efeito Gol, que colocou a empresa em evidência em todo o país. Em apenas 7 meses de operação, 1 milhão de pessoas foram transportadas em aviões da Gol. Curiosamente, o efeito foi tão grande que naquele mesmo ano, enquanto a empresa patrocinava o Recifolia, evento realizado na cidade de Recife, o golpista Marcelo Nascimento da Rocha adentrou o camarote do evento, se identificando como Henrique Constantino, aspas, o dono da Gol. A falsa identificação logo foi entendida, dada a popularidade da nova marca, e o falsário foi recebido como alguém bastante importante. Marcelo chegou a dar entrevista para o repórter Amaury Júnior, se identificando como um dos fundadores da companhia. Foi Gol, show de bola em aviação. Show de bola! Quando Marcelo e Henrique não tinham nenhuma semelhança. Poucos dias depois, Marcelo foi preso e desmascarado. A história se tornou pública e a versão do golpista até virou documentário e depois filme. Mas, apesar da confusão e de algumas pessoas enganadas e lesadas pelo golpista, o caso ganhou ares de humor e deu notoriedade extra e gratuita para a Gol. Com vários fatores a favor, o crescimento da Gol foi exponencial e no ano seguinte ela já tinha saltado de 4 para 20 aeronaves, quando a projeção inicial era pular para 10 em 5 anos. O sucesso chamou a atenção de investidores mundiais e a própria família entendia que seria importante ter o aporte de um investidor para acelerar ainda mais o crescimento da empresa, especialmente no momento em que o dólar avançava, dadas as incertezas da primeira eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi assim que o fundo AIG entrou na jogada e adquiriu 20% da Gol por 23 milhões de dólares, 94 milhões de reais na oportunidade. O investimento ajudou a Gol a turbinar o seu crescimento e aumentar seus investimentos em novas aeronaves, pessoal e estrutura. Inicialmente, o aporte fez com que a companhia pudesse também enfrentar algumas adversidades, como, por exemplo, a proibição de importação de aeronaves novas, que foi determinada pelo governo federal no início de 2003. A Gol tinha encomendado novas aeronaves da Boeing para aumentar sua frota, mas teve que abortar os planos com prejuízos em virtude do pagamento de multas pela quebra dos contratos. Além disso, existiram insinuações diversas de que a companhia dos Constantino estava realizando práticas anticoncorrenciais no mercado brasileiro, mas que não prosperaram. Apesar disso, a Gol se beneficiou muito das dificuldades e práticas de seus concorrentes, principalmente da VASP, que estava sumindo do mercado, e da Varig, que estava rumo à falência. Com a proibição das importações, as concorrentes mantinham suas aeronaves antigas, enquanto a Gol contava com uma frota nova. Assim, a Gol conseguia decolar em todos os horários permitidos para voos, contando com a capacidade de suas aeronaves, enquanto as concorrentes tinham dificuldade e voavam apenas em janelas de 8 horas diárias. Ao mesmo tempo, TAM e Varig fizeram um acordo que diminuiu o número de voos Rio-São Paulo. Para completar, a melhora econômica e a popularização da viagem de avião no Brasil fez com que a procura por passagens aumentasse,
o que elevou o preço médio dos bilhetes. E graças ao impedimento do governo e ao acordo das concorrentes, havia menos aeronaves para atender a demanda. Logo, o preço aumentou ainda mais. Com esse alinhamento, a Gol conseguiu aproveitar a demanda existente e otimizou seu serviço, ganhando mais terreno e muito mais dinheiro. Assim, a restrição que seria ruim acabou sendo excelente para a companhia, que voava de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. E como ela operava exclusivamente no Brasil, ela conseguiu crescer muito, enquanto a VASP estava parada e a Varig lutava para se recuperar depois de perder grande fatia de seus voos internacionais desde o 11 de setembro. Nesse cenário, em 2004, apenas 2 anos depois do investimento, a Gol saltou para 27 aeronaves, incríveis 3.500 funcionários e já tinha abocanhado 23% do mercado interno brasileiro. O sucesso foi tão grande que, em menos de 5 anos, a companhia decidiu abrir o seu capital na Bolsa de Valores, não apenas no Brasil, como também na Bolsa de Valores de Nova York. A operação ocorreu conjuntamente e colocou a empresa no mercado com uma capitalização extremamente robusta. No total, foram captados 281 milhões de dólares na época, que representavam quase R$1 bilhão na oportunidade. Tanto que pouco tempo depois, a AIG decidiu vender sua participação no negócio por 260 milhões de dólares, 10 vezes o valor investido em menos de 2 anos. Nos anos seguintes, a companhia enfrentou desafios gigantes e, inclusive, o mais delicado de todos. Em 2006, o voo GLO 1907, que partiu de Manaus para Brasília e Rio de Janeiro, foi atingido no ar por um jato Legacy, após uma sucessão de erros do piloto contrário. O acidente causou a morte de todos os ocupantes do avião, num total de 154 pessoas. A perícia constatou que a Gol não teve participação no acidente e que a causa se deu exclusivamente pela conduta do jato, que desobedeceu às regras de aviação. Apesar disso, o evento desencadeou uma série de desconfianças em torno do setor aéreo nacional e até mesmo houve um conjunto de greve de controladores de voo em todo o país, no que ficou conhecido como o apagão aéreo. Para completar, em 2007, a TAM se envolveu em um grave acidente no aeroporto de Congonhas. O acidente ocorreu por falha na condução dos manetes do avião por parte da própria companhia. Na oportunidade, 181 pessoas faleceram. Os eventos afetaram bastante a credibilidade das companhias e trouxe à Gol uma série de prejuízos que embaralhavam os planos da gigante. Ainda assim, a empresa continuava sendo vista como uma opção segura para viajar. Mesmo diante dos problemas e contra a maré, a Gol alcançou um sucesso consolidado, de tal modo que ela chegou ao marco de mais de 100 aeronaves em 2007 e fez aquele que foi um marco na história do país, a compra da VRG, a entidade que representava aquilo que sobrou da Varig, que havia entrado em processo de falência. Na negociação, a Gol adquiriu a antiga gigante por 275 milhões de dólares, com pagamento em ações e dinheiro. Na operação, a companhia até tentou manter a operação da Varig sob o nome Nova Varig, mas a tentativa durou pouco tempo e logo a marca foi totalmente absorvida pela bandeira Gol. Além das aeronaves, rotas, estruturas e funcionários, a Gol também adquiriu um ativo importante da Varig, o programa de fidelidade Smiles, que foi incorporado pela empresa e, em 2012, transformado em uma empresa independente de capital aberto, que prosperou até o ano de 2022. Depois da Varig, em 2010, foi a vez de outra aquisição, a Webjet. A companhia, então de propriedade de um grupo de empresas, dentre elas a CVC, passava dificuldades no mercado e foi adquirida pela Gol, que buscava, com a integração, se tornar a empresa líder de mercado no país. Aliado a todo esse domínio nacional, a Gol também se aliou a gigantes internacionais, em acordos de cooperação chamados Code Sharing, que alinhavam a Gol com gigantes como Delta, KLM, Air France e a vizinha Aerolíneas Argentinas. A parceria ajudou a colocar a empresa no mercado internacional
e também marcou o investimento da Delta Airlines na Gol, que adquiriu 3% da empresa. Dessa forma, mesmo diante da oscilação no preço do petróleo, da crise de 2008 e os diversos desafios internos, a Gol se tornou uma gigante do mercado brasileiro e passou a rivalizar com a TAM para ver quem se tornaria a líder de mercado. Assim, se encerra a primeira parte dessa história, com a ascensão da Gol e a formação de uma das gigantes da aviação nacional. No próximo vídeo, vamos entender o que aconteceu com a Gol desde então e por que ela corre o risco de deixar de existir.